Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e você, nosso querido irmão ou irmã, é o nosso convidado a participar dessa aula. De antemão, já quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos uma aula nova. E, sem mais delongas, nós estamos falando sobre as lições bíblicas EBD do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas. Hoje, mais especificamente, nós falaremos sobre a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que tem como título a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O texto áureo se encontra em Mateus 28:19, um texto muito conhecido, vai dizer o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, a redenção da Igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da Igreja no mundo. O texto, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros. 2 Coríntios, 2 cartas, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11 a 13, e depois em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. 2 Coríntios 13 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consoladores, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E o versículo, a bênção apostólica no versículo 3, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Já em 1 Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui, irmãos e irmãs, nós já temos algumas informações do que trataremos no decorrer dessa lição. Nós iremos falar sobre o que a Trindade sustenta no decorrer da nossa caminhada cristã, no decorrer da história humana, no decorrer da história da igreja. Primeiro, ela sustenta a igreja em si, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito sustenta a igreja, os cristãos, guia e envia para que o cumprimento do papel da igreja seja efetivado no mundo. Ou seja, sem a obra redentora de Jesus, sem a eleição do Pai e sem a santificação do Espírito, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja universal, ela não tem eficácia, poder para operar neste mundo. Eu já quero fazer aqui já na introdução um complemento. Aqui em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aqui, nós falamos sempre sobre isso, a questão de viver a vida comum, viver a vida cristã no seu dia a dia comum. Tem muitas pessoas que eles acreditam que viver a vida cristã é viver dentro de 4 paredes, dentro de um templo, de uma placa, de uma denominação, no meio de pessoas que professam, confessam e dizem seguir o mesmo caminho, a mesma fé, ler o mesmo livro, mas, biblicamente falando, os conselhos bíblicos são: a vida cristã, ela começa no momento em que nós acordamos, abrimos os nossos olhos, quando eu estou em casa, com o meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com as pessoas que estão à minha volta, no meu ambiente de trabalho, com os meus companheiros de trabalho, com os meus líderes, os meus superiores, no trajeto da casa para o trabalho, da casa para a faculdade, da casa para a igreja, enquanto eu encontro com pessoas na rua, enquanto eu estou no mercado, enquanto eu estou na faculdade. Isso é a realidade de todo aquele que professa o nome de Jesus, é viver os desafios da vida cristã nesse ambiente, fora de 4 paredes, fora de uma denominação, de um templo, de uma placa de igreja. Por que eu costumo dizer isso? Porque vou repetir até uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, porque ele diz o seguinte, uma frase que eu concordo muito, é uma frase pesada, é uma frase que a pessoa que não compreende o contexto disso, por isso que eu estou dando esses pormenores, ele se assusta, mas ele diz uma coisa que é uma verdade. Dentro da igreja nós somos santos, porque dentro da igreja ninguém vai pecar, ninguém vai cometer um assassinato, um homicídio, ninguém vai, digamos assim, assistir algo promíscuo dentro da igreja, apesar que eu não duvido que tenha pessoas que façam isso, mas o que eu quero dizer é que dentro da igreja a gente não xinga palavrão, a gente não agride a esposa, não violenta nada, não faz nada. Nós simplesmente somos santos dentro da igreja. Fora da igreja, na rua, para as pessoas de fora, nós somos anjos. Já viu aquela pessoa que ele ajuda todo mundo, ele é gente boa com todo mundo fala assim: nossa, aquele cara ali, ele é um anjo, é uma pessoa não de outro mundo, muito bom. Mas dentro de casa essa pessoa se torna um demônio, uma figura escura. Por quê? Porque dentro de casa é onde nós revelamos quem realmente nós somos, o nosso caráter, a nossa paciência, o nosso temperamento, as nossas qualidades humanas. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a vida cristã, ela começa no momento em que eu abro os meus olhos, em que eu vivo a minha vida diária. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte: regozijai-vos. Ele não fala, regozije só em determinados momentos, só quando as circunstâncias estiverem a favor, só quando os ventos estiverem favoráveis. Não. Regozijai-vos. E se vocês lembram, irmãos e irmãs, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, e a carta aos Filipenses foi escrita de dentro de uma prisão. E é a carta
denominada Carta da Alegria, ou seja, um homem preso escrevendo para pessoas livres sobre alegria, enquanto que as pessoas que estavam livres não estavam se sentindo tão alegres, digamos assim, pelo contrário. A prisão física, temporária, humana que Paulo estava sofrendo era algo tenebroso, amedrontador. Mas a alegria e a liberdade cristã, a sua alma, as suas palavras estando livres, isso o confortava e trazia alegria para o coração dele. E aí, ele fala assim ainda, ó, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Essa palavra aqui, perfeitos, Deus não exige de nós a perfeição, porque nós somos, por natureza, imperfeitos. Dentro de nós há uma natureza pecaminosa, dentro de nós há uma carne que luta constantemente contra o espírito, dentro de nós há desejos incontroláveis, dentro de nós há vontades, volições que nos fazem ir em contramão ao que Deus deseja, né? Tem até uma frase que eu costumo utilizar que é: nós amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. É um paradoxo, né? Porque a nossa carne ela sempre vai odiar aquilo que agrada a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, nós vamos odiar aquilo que agrada o coração de Deus. Então, por que Paulo está falando sede perfeitos? A perfeição aqui, ela é a ideia de as pessoas, né, vivendo num mundo normal, num mundo real. Uma pessoa que diariamente ela cumpre o que Jesus falou em seguir a Ele, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, uma pessoa que diariamente ela renuncia a si mesmo, ela renuncia às palavras torpes, renuncia aos seus desejos, renuncia ao que o mundo e a sociedade tentam colocar em nossa mente. Aos olhos das pessoas que consomem tudo isso que eu acabei de falar, essa pessoa é perfeitinha. Essa pessoa, essa pessoa é de outro mundo. Por quê? Porque ela vive em um mundo caído, maligno, depravado, mas ele vive em santidade. Obviamente não com a sua própria força, né? A força do seu braço, mas sim com a força do Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui é: vivam uma vida que as pessoas, quando olharem para vocês, pensem como ele consegue viver uma vida perfeita, uma vida santa, em um mundo tão maculado, manchado, tenebroso. Essa é a ideia, obviamente. Aqui eu estou resumindo, tem muito mais informações, mas eu queria colocar isso aqui já no início, porque nós falamos isso em várias lições também já passadas. Recomendo os irmãos e as irmãs darem uma olhada nos vídeos, na playlist que nós deixamos aí, para isso ficar facilitado em mente de vocês, né, fresco na mente de vocês, e facilitar aí na hora de ensinar aos seus alunos. Porque isso é muito pouco ensinado, ou a forma que é ensinado não é a forma clara, objetiva, né, dizendo de forma verídica a real situação. Muitas das vezes as pessoas imaginam que ser um cristão é ser um super-herói, um super-homem, uma super-mulher, uma pessoa extremamente forte. Você não pode demonstrar fraqueza, você não pode demonstrar falha, você não pode demonstrar nenhum tipo de fragilidade. E não é isso que a vida cristã, biblicamente falando, nos ensina. Pelo contrário, somos seres humanos, somos pessoas comuns, pessoas normais, que temos as nossas debilidades. E é exatamente por isso que nós precisamos do auxílio do nosso amigo, o Espírito Santo. Ele é que nos capacita, ele que nos guia, que nos orienta, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá fôlego. É ele que nos direciona. Sem mais delongas, então agora na introdução, era só para trazer mesmo essa ideia para os irmãos e para as irmãs. Ponto de número 1, a Trindade e o plano redentor. Aqui, nós iremos falar, essa lição ela é mais um resumão de tudo que nós já falamos no decorrer das outras lições. Porque nós sabemos, né, falamos muito sobre isso, sobre o Pai, ele eleger as pessoas, ele criar o plano salvífico, o plano de redenção, ele planejou e agiu em prol desse plano. O Filho veio e executou, ele aplicou esse plano de redenção na sua própria vida, né, trazendo sobre si mesmo a redenção a toda a humanidade. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele traz os benefícios, ele aplica os benefícios dessa redenção, desse plano salvífico, às vidas de todos aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o ponto de número 1, eleito segundo a presciência do Pai. Efésios 1, versículo 14, versículo 4, eu vou fazer a leitura do texto, inclusive é um texto que nós falamos muito sobre ele, eu não vou me delongar aqui nesse texto novamente, apenas fazer a leitura dele, porque nós sabemos que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós já seríamos escolhidos para andarmos em amor, em santidade, né, de acordo com a vontade do próprio Pai. Então olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E tem também Efésios 2, 20, deixa eu ver aqui, Efésios 2, 20. Edificados, deixa eu ver se é o 20 ou o 10. Versículo 10, Efésios 2, 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Ou seja, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sigo aquela linha de que Deus, em sua onisciência, ele previu que eu creria e por causa disso me elegeu ou me escolheu. Não. Deus, ele não viu nada de bom em nós. Ele não viu o momento em que o Rafael, né, viveu ali, vamos supor, 15 anos, e dos 15 anos para frente, só exemplo, ele passou a crer no meu filho e então eu vou elegê-lo. Não é assim que eu creio, tá? Por mais que muitos meios teológicos denominacionais seguem essa linha de presciência, Deus previu que você creria e por isso ele escolheu. Eu creio que Deus não foi pego de surpresa. Deus simplesmente nos elegeu
Ponto final. Ele nos escolheu sabendo que eu não teria nada de bom, sabendo que eu viveria uma vida má, que eu nasceria em pecado, que eu já teria minha natureza pecaminosa, que teria dias que eu iria orar menos, que eu iria ler menos a Bíblia, teria dias que eu iria afrontá-lo, né, com a minha vida morta em delitos e pecados. Isso ele simplesmente nos escolheu em sua onisciente sabedoria, em sua onisciência que perpassa todas as possibilidades humanas. Então, inclusive, o termo presciência que é utilizado em Romanos capítulo 11, versículo 2, ela vem do termo grego prognosis, que é prognóstico, né? Que é exatamente a mesma raiz da palavra que hoje nós temos no prognóstico. Um prognóstico médico é o quê? É quando você vai a uma consulta médica e aí o médico ele faz uma análise para verificar ou para prever se você terá um tipo de determinado problema. Então é um prognóstico médico. Ele prevê, de acordo com as análises, os cálculos, todas as relevâncias de exames que foram feitos, levantados, ele verifica, não, você tem a possibilidade de ter esse tipo de determinada doença ou desse determinado problema. Não, você não tem. Então, através do prognóstico. Então, a palavra grega, né, prognóstico aqui, ela traz essa ideia de conhecer de antemão. Deus simplesmente nos elegeu muito antes de eu nascer, muito antes de eu querer fazer qualquer reação àquilo que Ele escolheu para nós, né, que é a vida em santidade. Ele simplesmente nos elegeu em Cristo e nós fomos eleitos, ponto final. Não temos o que dizer, o que argumentar. Por esse motivo, nós não podemos, tá, irmãos, nós não podemos negar a doutrina da eleição bíblica. A eleição é exatamente isso. Deus nos elegeu em Cristo, ponto final. Existe a doutrina da eleição e a doutrina da reprovação. Obviamente não é o nosso foco, mas aqui, apenas para os irmãos entenderem, Deus ele é soberano e também existe a responsabilidade humana. Ou seja, tem uma doutrina, tem um tema específico dentro da teologia que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Será que Deus faz todas as coisas como nós fôssemos um robô, sem levar em conta a nossa vontade? Ou será que não, a minha vontade sobrepõe a soberania de Deus? É um debate que perpassa séculos, isso não chegou-se a um ponto de consenso. Tem denominações que creem que a soberania de Deus ela é suprema, que o homem ele tem determinada responsabilidade. Irmão Rafael, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que existe sim, biblicamente, essas duas linhas. E aí, se você coloca lado a lado, essas duas linhas elas têm um tênue espaço de diferença. Mas um exemplo muito comum que eu vejo o reverendo Augusto Nicodemos e o Hernando Dias Lopes utilizando para explicar isso é uma linha de trem. Quando nós olhamos uma linha de trem, no começo de onde você está, elas estão separadas, estão andando lado a lado ali. Mas à medida que o horizonte vai surgindo, né, que o futuro vai chegando, você vai vendo que essas duas linhas elas vão se unindo, até elas sumirem e em um único ponto. Isso é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não temos como diferenciar e explicá-la em palavras, colocá-la em argumentos, digamos assim. Mas é algo que está na Bíblia, nós precisamos crer e não debater e procurar entender de forma racional, lógica, para facilitar o nosso entendimento dessas informações que muitas das vezes elas vêm com aquela ideia bíblica, mas na verdade é uma meia-verdade. E já falamos aqui que uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, esse conhecimento, esse prognóstico de Deus é exatamente prever. Ele viu de antemão que nós seríamos, né, eleitos, salvos, e por isso ele nos elegeu. Ele soube de antemão, não em um momento de fraqueza, um momento de pego de surpresa, mas ele nos elegeu em sua presciência. Ele viu ele viu em nós o seu Filho e por causa disso ele nos elegeu. Colocou em nós o chamado à fé, o seu Santo Espírito, e por conta disso nós estamos seguindo adiante. Então, ele já soube, ele já definiu isso, já estipulou nas linhas eternas que nós creríamos, que nós perseveraríamos e automaticamente, estando em Cristo, nós estaríamos salvos. Um outro ponto, redimidos pelo sangue de Cristo. Então, o primeiro ponto, nós vimos que Deus nos elegeu em Cristo. Deus, em sua presciência, já determinou, nos elegendo para a vida cristã, a vida de salvação, dentro do seu plano de salvação. Já no segundo ponto, redimidos pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus, né, o sacrifício vicário de Cristo, foi exatamente o que nos deu o direito, o acesso ao trono do Pai, a retornarmos à nossa casa. Nós estávamos perdidos, mortos, e por causa do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sangue que foi aspergido em nós, nós recebemos os benefícios dessa aspersão, os benefícios dessa redenção. E aqui, a frase aspersão, né, que Pedro utiliza, ela é uma referência lá no Antigo Testamento sobre os rituais que eram feitos pelos sacerdotes junto com a oferta e o ofertante. Ou seja, a aspersão ela concedia os benefícios aos seus adoradores, né? O ofertante ele levava a oferta, né, o sacrifício. Aquele sacrifício havia ali dois tipos de ervas que eram utilizadas para fazer a aspersão. Um deles aqui agora eu sei que é o isopo. E aí pegava o isopo, jogava no sangue e fazia o movimento de aspergir sobre o ofertante o sangue daquela oferta. E aí por conta disso ele recebia o benefício que no caso era o perdão dos seus pecados. Já no Novo Testamento nós vemos que Cristo voluntariamente morreu
E por causa dessa voluntariedade, né, da oferta, ele era o próprio ofertante, ao mesmo tempo a oferta dele morrer em nosso lugar, nós fomos recebidos na presença de Deus por causa desse sangue que a nós foi aspergido. E aí recebemos a reconciliação com o Pai. Já o terceiro ponto, santificados pelo Espírito, mais uma vez, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus, como nós vimos aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Isso é um exemplo claro do conjunto harmonioso do trabalho da Trindade. O Pai elegeu, o Filho executou o plano e o Espírito aplicou esses benefícios dessa salvação sobre a nossa vida. Isso aponta para a separação do pecado, né? A santificação, nós falamos disso aqui na lição passada. A santificação ela tem dois propósitos: nos limpar de todo pecado e ao mesmo tempo nos preparar para a obra no reino de Deus. Sem essa ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Ou seja, o que diferencia uma igreja humana, instituição, de uma igreja divina, capacitada pelo Espírito, é exatamente a pessoa do Espírito Santo. Tem muitas igrejas que elas são apenas instituições. Tem muitas placas, muitos templos, que eles são apenas constituição de homens e um agrupamento de pessoas. Tem um líder e as suas pessoas. Não tem ali a manifestação do Espírito, não tem ali a harmoniosa obra do Espírito Santo. Então, isso é apenas uma instituição falida, uma instituição que está religiosamente doutrinando, né, criando dogmáticas no homem para seguir regras. É o que nós vemos em muitas religiões, em muitos meios, que se estuda as escrituras, se estuda sobre as leis, mas no fim não são aplicadas na vida, não faz muita diferença, as pessoas seguem apenas como um ritual. Já uma igreja que ela tem sobre a sua direção o Espírito Santo, obviamente, ela vai ter um homem como líder, e vai ter os seus membros, né, que é o que a gente chama de pastor e as ovelhas, e sobre a governança, sobre o direcionamento e orientação do Espírito, essa igreja ela flui, ela cresce, ela é uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Por quê? Porque quem está por trás das operações não são os homens e as suas regras, mas sim o Espírito Santo, direcionando, capacitando, orientando, dando discernimento, dando dons, dando capacitações a essas pessoas. Já no ponto de número 2, nós falaremos sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. Então, recapitulando, no ponto 1, nós vemos a Trindade e o plano redentor. É o que eu costumo dizer mais do mesmo. Já falamos disso aqui de forma detalhada, né? Sobre o Pai e o Espírito, o Filho e o Espírito, sobre as pessoas de forma separada, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Falamos sobre cada um de forma mais detalhada, com seus pormenores, com suas particularidades. E aqui foi mais um resumo, a Trindade e o plano de salvação. Já no ponto de número 2, a igreja e a comunhão com a Trindade. Qual é o relacionamento da igreja, do corpo de Cristo? E aqui, mais uma vez, não estou me referindo a templo, placa de igreja, denominação. Estou falando sobre o ajuntamento de pessoas ao redor do mundo, que são conhecidas como a Igreja Universal. Nós vemos isso biblicamente. As pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, estão em cooperação com o reino, estão trabalhando em prol do reino, estão vivendo em harmonia com o Espírito, fazendo a vontade de Jesus e agradando ao Pai. Esses são o que a Bíblia descreve como a igreja de Cristo, aqueles que andam nos passos de Jesus. Então, o primeiro ponto, a comunhão com o Pai. Como é o relacionamento do cristão, né, da igreja com o Pai, com a primeira pessoa da Trindade? Deus, ele demonstra o seu amor para conosco, e por causa disso, dele demonstrar o seu amor para conosco, inclusive enviando o seu Filho, nos proporcionou a possibilidade de nos relacionarmos com ele. O verbo conservar, que é o philaxat, ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. Isso a gente vai ler lá em Judas. Vamos fazer a leitura desse texto. Judas, capítulo de número 1. Só tem um capítulo, né, esse livro, mas no versículo de número 21. Judas é uma carta antes do livro de Apocalipse. Então, Judas, capítulo 1, versículo de número 21. Conservai-vos no amor. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que Judas está ensinando aqui? Esse conservar, ela vem da mesma raiz ou da mesma essência do processo de conservar os alimentos. Lembra lá da parábola do sal, né? Vós sois o sal da terra, e o sal ele tinha algumas finalidades, como preservar, temperar o alimento. Da mesma forma, usando essa figura de linguagem, que nós somos o sal da terra, juntando com a mensagem de Judas, e aqui não é Judas ou Iscariotes, tá? Qual é a ideia? Ser preservado em um mundo corrompido é a mesma coisa de quando nós temos um alimento, né? Um exemplo aí das donas de casa, ou até mesmo dos maridos que cozinham também. Quando você faz um frango, ou uma carne específica, automaticamente ela está ali pronta, a gente tem que ir lá, fazer o tempero e tampar. Preservar para que não pouse moscas, né? Para que não venha nenhum tipo de bactéria, de verme ou qualquer tipo de parasita para poder
estragar aquela carne. Então, você fez a carne, automaticamente você já sabe, de forma rápida, que você tem que ir lá tampar, sedar ela de forma a não entrar nenhum tipo de parasita. Da mesma forma, a igreja de Cristo, o relacionamento com Deus tem que ser dessa forma. O mundo, ele está tentando de todas as formas nos manchar, nos infectar com as suas ideologias, com suas filosofias, com suas ideias, mas nós precisamos nos preservar, nos manter firmes, nos manter conservados, para não sermos enganados. Então, uma das formas de nós mantermos a nossa comunhão com o Pai é a Escritura, ela nos adverte a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que nós temos por Ele e também uns para com os outros. Por exemplo, o que é estar no amor de Deus? É caminhar conforme a sua vontade, caminhar conforme os seus deleites, caminhar conforme as suas orientações. Isso é estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Por isso, uma das formas de nós termos comunhão com o Pai é nós ouvirmos as suas palavras e seguirmos a sua vontade. Por exemplo, um filho que está em relacionamento harmonioso, em comunhão com os seus pais, é aquele filho obediente, é aquele filho que o pai ele fala, o filho ouve, o pai dá dica, o filho atende, o pai orienta, o filho segue aquelas orientações e automaticamente esse filho ele está seguindo a vontade, agradando aos seus pais e automaticamente criando um relacionamento de ser preservado, porque os pais, eles sabem o que são bons para os filhos. Obviamente, não quero dizer aqui que isso é 100% verídico, a gente sabe que existem algumas exceções, né? Infelizmente muitos pais eles direcionam os filhos a caminhos ruins, mas via de regra, é exceção. A maioria dos pais, falando de pais, verdadeiramente pais, pessoas que querem o bem de sua família, eles querem o bem de seus filhos e automaticamente eles vão direcionar e ensinar a criança o caminho a qual ela deve andar. No mundo tenebroso, no mundo medonho, horrendo como que vivemos, automaticamente nós precisamos das orientações daqueles que são mais experientes e mais sábios. Da mesma forma, assim é com Deus. Então estar no amor de Deus implica caminharmos na sua vontade, seguirmos os seus ensinamentos e guardarmos os seus conselhos. Uma outra forma de nós termos comunhão com o Pai é quando nós permanecemos de forma verdadeira numa comunhão que se estende com o meu próximo. Aqui, meus irmãos, eu não digo aquele relacionamento de celebrações. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui, tem um ponto da lição que vai tocar nisso, porque muitas pessoas elas imaginam que estar em harmonia, estar em comunhão com o próximo é o seguinte, não, olha irmãos, no finalzinho do mês nós vamos ter aqui uma festividade na igreja, então eu gostaria que todos os irmãos estivessem presentes. Aí lá na festividade está todo mundo comendo, bebendo, brincando, conversando, todo mundo rindo um pro outro. Aparentemente, se eu sou de fora dessa denominação e vejo esses irmãos, eu vou falar, nossa, que igreja abençoada, né? Que igreja harmoniosa, os irmãos vivem verdadeiramente unânimes ali em comunhão. Mas aí, isso é só no dia da celebração, só no dia do ritual, no dia da festa. Mas aí no dia a dia, nos dias do culto, um começa a falar mal do outro. Ó, você tá vendo ali o irmão? Vai lá. Aquele irmão ali, pelo amor de Deus, eu vi ele fazendo isso, aquilo hoje. O que Cristo nos ensina e o que Paulo está nos trazendo e Pedro também está nos trazendo aqui nesse ensino, para nós termos comunhão com Deus, não é apenas em dia de festas, não é apenas em celebrações, mas no dia a dia, na realidade. Sabe por quê? Paulo ele ensina sobre os irmãos fracos na fé. Se você se julga ser forte, nós devemos ser o ponto de fortaleza daqueles que são fracos na fé. Da mesma forma, nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, estar em comunhão com o próximo não é apenas dentro de 4 paredes no templo, mas sim vivendo harmoniosamente, não falar mal, não fofocar, não dizer aquilo que não seria legal se caso essa informação chegasse ao ouvido do irmão. Imagina, muitas das vezes nós omitimos, né? Ah, fulano fez isso e aquilo de errado. E aí, por causa disso, nós ocultamos o nome, não damos nomes aos bois. Mas será que se você desse nomes aos bois e essa pessoa ficasse sabendo, você teria um relacionamento harmonioso com essa pessoa? Então são pontos que nós precisamos pensar. Da mesma forma, é isso que é estar em comunhão com o Pai. É estar em comunhão com Ele, estar em comunhão conosco e estar em comunhão com o nosso próximo. Nós precisamos estar em harmonia conosco também. Tem irmãos e irmãs que eles vivem diariamente uma luta constante consigo mesmo. Por esse motivo, nós temos inúmeros tipos de auxílios. Existem conflitos que são humanos, existem conflitos que são espirituais. Os conflitos humanos nós conseguimos resolver. É uma desavença com alguma pessoa, a gente chega e tenta resolver. É um conflito interno, humano, de uma luta por um desejo a algo que você não deveria fazer. Isso é algo que é uma tentação, que a gente tem que ter um domínio próprio, controle. Tem determinados tipos de conflitos que nós vivemos que eles são simplesmente por causa de talvez um medicamento, uma vitamina, uma consulta médica resolveria toda essa situação. Nós precisamos viver em harmonia. Agora, existem realmente determinados tipos de conflitos que são espirituais. Aí nós precisamos de confessar os pecados, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Por exemplo, uma pessoa que ela um dia está na igreja, um dia está no mundo, né? O famoso crente Raimundo, o exemplo aqui só para os irmãos entenderem. Esse irmão, ele vive em conflito com ele mesmo, porque um dia ele está bem, no outro dia ele já não está bem porque ele está em desacordo com a vontade de Deus, e isso causa uma aflição, um aflito, ele vive aquela pessoa aflita, em desarmonia consigo mesmo. São apenas exemplos que eu estou utilizando aqui para a gente ganhar tempo. Já no ponto de número 2, a comunhão com o Filho. Como nós criamos a comunhão com o Filho? João, o apóstolo do amor, ele vai nos revelar que é por meio de Jesus, por meio de Cristo, que nós temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Então, o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de senhor e servo, de
amigo, de uma pessoa que tem o poder de te resgatar, né? O resgatador e o resgatado. Então, por esse motivo, a harmonia com Cristo significa estar alinhado com as suas vontades. Tem até um livro, né, muito conhecido, Nos Passos de Jesus, o que você faria? É uma frase muito utilizada, tem um livro que fala sobre isso, e é o que o Conselho Bíblico ensina. Paulo, Pedro, Judas, todos os apóstolos, todos os escritores bíblicos do Novo e até mesmo do Antigo Testamento, eles nos orientam a seguir os caminhos de Deus. No Novo Testamento, mais especificamente, somos orientados a seguir os passos de Jesus, né? Ter a mente de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, viver uma vida que condiz com aquilo que nós professamos, né? A nossa fé. Então, isso é nós estarmos sobre a comunhão com o Filho. É estar em Cristo, basicamente. Se alguém está em Cristo, são os conselhos da Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, permanecer firme, persevera, isso é estar em comunhão com o Senhor. E a comunhão com o Espírito é o que o escritor em Judas, ele vai dizer, Judas, já que nós estamos nesse livro, né? Vamos fazer aqui então, capítulo 1, versículo 20, ele diz: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito. E aqui entra aquela questão de, as pessoas imaginam que orarem no Espírito é você ficar, né? Tem muitas pessoas que eu já ouvi, pessoas falando assim, que é você ficar o dia inteiro orando. 24 horas orando, até porque não é possível, você dorme, você tem no mínimo 8 horas que você dorme, então você vive 16 horas que você, no dia a dia de uma pessoa comum, 16 horas você está acordado. Então, o que é estar orando no Espírito, né? Que Paulo fala isso também lá em Efésios, né? Orai no Espírito. É simplesmente nós estarmos em comunhão com Ele, em harmonia com Ele. Tudo que nós fazemos em nossa vida, ele passa pelo crivo de aprovação do Espírito Santo. Nós precisamos colocar essa informação do que nós estamos processando, né, do que nós estamos fazendo, agindo, da forma que nós estamos pensando, no crivo do Espírito. Será que eu estou pensando algo que é cristão? Será que eu estou pensando em algo que Cristo pensaria? Será que eu estou fazendo algo que está agradando a Deus? Sabe, o Espírito é como se fosse aquele seu amigo que está do seu lado. Ele está ali te orientando, ele está ali para te ouvir, para poder te acalentar, para poder te consolar, para poder te segurar na mão quando você precisar, para poder te fortalecer. Por isso, estar em comunhão com Ele é algo verdadeiramente essencial. Assim, dessa forma, a verdadeira unidade cristã, ela não vai ocorrer por meio de celebrações, como eu disse, mas é perseverando, preservada pelo Espírito, quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Por isso que eu falei que a própria lição comentaria sobre isso, porque muitas pessoas elas acham que viver de forma harmoniosa com o irmão, com a irmã, é quando nós estamos ali numa celebridade, numa celebração, num ritual, num evento, numa conferência, numa confraternização, mas no dia a dia, quando eu não estou no meio de ninguém ali, eu estou falando mal, eu estou agindo de forma errada. Isso não é viver de forma em comunhão com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E por fim, o último ponto, a igreja é enviada pela Trindade. Sabemos que Deus planejou o plano, o Filho executou o plano e o Espírito aplicou os benefícios do plano na nossa vida. Uma das funções ou missões, propósitos que a Igreja de Jesus tem é ser enviado. Inclusive, uma das comissões, né, a grande comissão de Mateus 28 é exatamente isso. Um dos nossos direcionamentos, se você se pergunta o que eu preciso fazer para Deus, o que eu posso fazer para o reino, a primeira coisa que vem na sua mente é indo por todo mundo pregando o Evangelho. Ponto final. Esse é um comissionamento. Você recebeu uma comissão do seu Senhor. O seu mestre, ele te disse, vá e anuncie o Evangelho. Como que você vai fazer? Cada um tem a sua estratégia, o seu plano. Se você vai usar palavras, se você vai usar a sua vida, se você vai utilizar métodos tecnológicos ou ancestrais, independente da forma, a nossa missão e o nosso propósito como igreja é sermos enviados para anunciar o Evangelho. A missão dada pelo Pai é uma missão de extensão à comunhão trinitária. Mais uma vez, nós vamos ver isso aqui. Por quê? Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando pessoas para serem santas e para testemunhar desse Deus às demais nações. Por exemplo, lá no Êxodo, né, no livro de Êxodo, nos livros de Números, Deuteronômios, na Torá em si, nós vemos ali inúmeras vezes o próprio Deus dizendo para o povo, olha, sede exemplos, sede santos porque eu sou santo, Levítico 11, sede santos porque eu sou santo, vocês precisam dar testemunho para as outras nações. Olha, as outras nações, quando elas olharem para vocês, elas verão que vocês é um povo diferenciado, que vocês é um povo consagrado a um Deus, o Deus verdadeiro, não é o Deus dos egípcios que vocês serviam, não é o Deus dos cananeus que eles servem, mas ao único verdadeiro Deus, sabe? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem de sombra durante o dia, que enviou as codornizes no deserto, que quando queria falar com o seu povo, o monte tremia, o chão se abria, o chão fumegava, sabe? Esse é o Deus que as pessoas devem olhar para vocês e temerem.
No livro de Josué, por exemplo, na história ali das conquistas da terra de Canaã, a Bíblia descreve que quando os povos ouviam falar do povo de Israel, eles tremiam. Quando Josué começava a marchar em determinada cidade, as pessoas já se arrepiavam de medo, porque sabiam, a mensagem que foi passada é: o povo que está vindo contra nós é o povo do Deus verdadeiro, o povo do Deus que derruba as muralhas de Jericó, o povo do Deus que está de um lado do rio, ele abre o rio, ele abre o mar para que o povo passe. É essa a mensagem que no Antigo Testamento nós vemos a vontade de Deus, né, o que ele queria que as pessoas recebessem, transmitissem, o povo de Israel especificamente. Já no Novo Testamento, mudou alguma coisa? Não. Continua sendo a mesma missão. Deus, através agora da igreja, né, do corpo de Cristo, ele deseja que nós transmitamos a mesma mensagem. Olha, nós vivemos num mundo caído, corrompido, mas existe esperança, mas há uma saída, mas há um Salvador. Há quem possa nos comprar, nos livrar da morte, nos livrar das garras do inimigo, nos livrar de nós mesmos, né, da nossa natureza pecaminosa e nos conduzir a uma vida eterna e não a uma vida de perdição. Essa era a missão que foi dada pelo Pai. O ponto de número 2, o Filho comissiona seus discípulos. Mais uma vez, como eu disse, Jesus, ele, em Mateus 20, ele diante dos seus discípulos, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Você já leu Efésios capítulo 11? Vamos fazer a leitura desses textos. Efésios capítulo 11 não, 4:11. Efésios. Às vezes eu falo tão rápido e com a mente tão já pensando que sai a informação. Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu já quero aproveitar, enquanto eu estou aqui procurando o versículo bíblico, se você tem curtido as nossas aulas, né, as nossas pré-aulas, deixa aqui o seu comentário, curta esse vídeo, deixa a sua pergunta. Rafael, eu ouvi o que você disse, mas eu não entendi essa informação, ou eu não concordo com isso, deixa aqui embaixo. Nós teremos todo o prazer de ler a sua mensagem, ouvir a sua opinião, ouvir o seu ponto de vista e responderemos também com muito amor, com muita sabedoria e agradecemos por cada um dos irmãos que tem participado. Você tem sido bênção na nossa vida e é por causa de você, meu irmão e minha irmã, que esse canal existe, porque nós estamos aqui para anunciar a palavra, ensinar e compartilhar o Evangelho. Por isso, tem um botãozinho aí também de compartilhar. Clica nele, compartilha com os irmãos, nos seus grupos aí de WhatsApp, de Facebook, Instagram, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas elas possam receber o genuíno Evangelho. Então, olha só, Efésios 4:11 diz o seguinte: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São cinco, que muitas igrejas chamam de os 5 ministérios, né? Por que Deus, ele, em seu plano de salvação, ele fez essa distinção? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui, cada um desses pontos, meus irmãos e minhas irmãs, eles são, cada um dessas funções, desses ministérios, eles são específicos para uma igreja. Por exemplo, o apostolado, né? Hoje não existem mais apóstolos. Os apóstolos são aqueles que viveram com Cristo. Hoje existem o que é chamado, né, similarmente aos missionários. O que é a função do missionário? Ele é enviado a um determinado campo que necessita instituir uma igreja, de pregar o evangelho. Ele chega ali, se estabelece e aí institui uma igreja. Ele abre ali uma denominação para que aquelas pessoas às quais ele anunciou o evangelho de forma prévia, elas possam se reunir. Quando esse missionário faz isso, aí vem uma segunda pessoa. Vem o profeta e o evangelista, são os ministérios. Então, o profeta vai fazer o quê? O profeta vai ensinar agora, ele vai apregoar a mensagem, ele vai ministrar a palavra, ele vai, de forma exegética, hermenêutica, ele vai trazer a mensagem para aquele povo, para esse grupo de pessoas. E aí entra também o evangelista. Então, olha só, dentro de uma congregação, uma igreja, chegou um missionário, até partindo do zero, chegou um missionário, fez a primeira pregação, algumas pessoas creram, e aí criou-se uma denominação, uma igreja, abriu ali um templo, um ponto de reunião. Nesse ponto de reunião agora a gente precisa ter algumas outras funcionalidades. A gente precisa ter o profeta, que é aquele que prega a palavra, que anuncia o evangelho, que ministra, né, ao coração dessas pessoas entre 4 paredes, ali, que estão reunidas. Enquanto isso, o missionário continua fazendo trabalho. E aí entra um outro ministério, que é o evangelista. Então, dentro dessa sociedade, aí já tem um outro ministério, que é aquela pessoa que vai apregoar o evangelho localmente, ali naquele local. Normalmente o missionário é aquele que vai em uma outra região, em uma região mais desabrigada, não tem muita informação daquele grupo de pessoas, né? Uma tribo indígena, uma tribo que nunca recebeu ali o evangelho, um outro país. O profeta ele vai para anunciar a palavra, ensinar a palavra de forma ministrada. O evangelista vai para que agora, naquela localidade que foi instaurado um ponto de reunião, ele vai tentar alcançar mais pessoas, ele vai ministrar para alcançar mais pessoas, mas ele vai sair do templo de 4 paredes, o profeta fica ali dentro e tem um pastor para poder pastorear esse rebanho que tem chegado, que já foi instaurado e tem chegado. E no meio disso tudo ainda tem uma quinta função, que é o mestre. Exatamente essa função que nós estamos fazendo aqui, que é aquela pessoa que, preparada e capacitada, irá preparar e capacitar também novos membros. Para quê? Para se tornarem missionários, para se tornarem evangelistas, para se tornarem pastores, para se tornarem profetas e para se tornarem mestres. Então, dentro de uma congregação,
dentro do corpo de Cristo, precisa existir esses 5 ministérios, precisa existir essas 5 funcionalidades. E aí, por esse motivo, nós vemos que o Filho, ele comissiona para que nós anunciemos essa mensagem e alcancemos novos corações. Último ponto, o Espírito capacita e envia. Então, se o Pai deu a missão, o Filho comissionou para essa missão, o Espírito agora, ele capacita e nos envia. Observa que não é envia e capacita. Ele não vai te enviar para te capacitar, ele te capacita para te enviar. Não confunda e não inverta as ordens. Colocar os carros na frente dos bois. Isso vai dar ruim, isso vai dar problema. E nós vemos muito desses problemas hoje na sociedade, né? Todo tipo de igreja sendo aberta, uma igreja de frente para outra. Qual o problema disso? Nenhum. Quanto mais igrejas, melhores. O problema é que são pessoas, na grande maioria, que não foram capacitados, mas já chegaram enviados. Acharam que foram enviados e aí não se capacitaram. O que o Espírito Santo faz é nos capacitar. E capacitação, irmãos, leva tempo. Não é da noite para o dia, não é de um mês para o outro, não é de uma hora para outra. É muito comum nós vermos. Nós entendemos isso como humanos, mas biblicamente e espiritualmente não é o melhor cenário. Mas eu vou explicar para vocês. É muito comum, já presenciei muito isso, já presenciei e vivi também muito isso, que é o seguinte. Uma pessoa nova entra para a igreja, né? Ela confessa Jesus, ela entra ali para o grupo da igreja e começa como novo convertido. E aí essa pessoa, de certa forma, ela tem uma predisposição, ela começa talvez a servir ali os irmãos, ou começa a ficar mais ali na porta, e automaticamente o líder da igreja fala, não, esse camarada aqui, ele é bom para ser porteiro. O cara nem se tornou membro, já está novo convertido, já está colocando ele como porteiro, ou já está colocando ele para fazer algumas determinadas funções. Essa pessoa, ela precisa ser tratada, o novo convertido, ele precisa ser tratado. Fora que quando a pessoa se comunica bem, ela já tem uma dicção boa, uma eloquência boa, aí coloca para pregar, coloca para ensinar. Qual é o grande problema disso? Se ela não foi capacitada, ela chegou há pouco tempo, ela é um novo convertido, não foi capacitada, o que ela vai ensinar? O que ela vai pregar? Ela vai pregar que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo de forma muito geral, genérica, retórica, aquela coisa mais rasa. É válido, é válido. E aí entra o que eu estou dizendo. Humanamente a gente entende. Não, a igreja precisa e tem pessoas que estão querendo. Mas se não tem pessoas que estão preparadas, isso é um perigo. Porque incorre no que Paulo vai dizer lá. Timóteo, ele fala sempre para Timóteo, não coloque, estabeleça liderança neófita, novos na fé, para que não incorra na tentação que caiu Satanás. De soberba, de achar que é o bambambam só porque já tem uma determinada habilidade, porque fala bem ou é um pouco eloquente. Muito cuidado com isso. O Espírito Santo, ele nos capacita e nos envia. Se você for ler dentro das linhas das Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, foi assim que é o trabalhar de Deus. É assim que Deus trabalha. E ele é um Deus de ordem e organização. Ele não fura o seu próprio estabelecimento. Ele não fura o seu próprio decreto. Que é o que? Não. O Rafael fala bem, ele já vou encher de conhecimento aqui, ele não vai precisar estudar, não vai precisar aprender nada, não vai precisar fazer nada. Eu já vou colocar nele. Deus não trabalha dessa forma. Por isso, se você for pegar Pedro, Paulo, Tiago, Isaías, todos os grandes homens de Deus tiveram um grande processo. Todos eles tiveram que ser capacitados. E aí sim, depois de anos de capacitação, é que houve o envio para que a obra e a capacitação fosse mais eficaz, eficiente e pudesse haver de fato salvação. Então, meus irmãos, chegamos a mais uma finalização de mais uma revista, mais uma lição, 13 lições. Aqui nós concluímos essa nossa lição sobre a Santíssima Trindade. Eu espero que vocês tenham aprendido Trindade, sobre os termos teológicos, os termos bíblicos, sobre as 3 pessoas da Trindade, sobre as suas funções, os seus atributos. Eu tentei ser o mais claro possível, o mais simples possível, Eu gosto muito de utilizar exemplos práticos do dia a dia para que facilite a nossa assimilação com as palavras, com os textos e automaticamente para criarmos esse relacionamento, esse vínculo de um professor que fala a linguagem mais próxima do que eu realmente entendo. Então, agradeço a cada um de vocês por terem concluído conosco 13 aulas, 13 lições. Nosso próximo trimestre, se Deus quiser, estaremos juntos de novo, Deus permitindo, nos dando graça, força, saúde. Estaremos aqui para poder ensinar com alegria cada um de vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Estamos juntos para que o reino de Deus possa avançar. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe sua vida e sua aula.